Glória a Deus. Nós falamos que queremos ser um adorador por excelência. Você sabe onde que esse adorador aparece, irmãos? Quando que ele aparece? Alguém pode responder? Hã? Vou perguntar de novo. O adorador por excelência, qual é o momento que ele aparece? Ninguém sabe, né? Pois é, irmão. É na hora da luta, da batalha, da tribulação. É na hora da dor que o verdadeiro adorador ele se manifesta. Amém? O adorador ele é exclusivo. Ele é único. Ele adora indiferente da situação. Ele adora. Por isso ele é chamado como adorador. Aí não se importa a circunstância, como o pastor falou aqui, né? Paulo e Silas apanhando, tomando chibatadas dentro de uma cadeia, adoraram o Senhor. Amém? E eu creio que aqui também tem adoradores. Vamos abençoar a vida da serva do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está a tua serva, Pai querido, que aceitou, Pai querido, o chamado para estar aqui nessa noite, para ser um canal de bênção nas mãos do Senhor. Eu peço então, Pai querido, que o Senhor possa usá-la conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Ela venha falar, Senhor Deus, transmitir para a tua igreja aquilo que o Senhor já colocou no coração dela, Pai. Porque assim eu creio, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém, amados? A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Amém. O louvor já foi ministrado aqui e falou no coração de todos nós que estamos aqui, e principalmente ao meu. Eu sou um milagre e estou aqui pela misericórdia de Deus, porque na hora que o pastor falou comigo, eu sinceramente pensei em várias pessoas para dar dica para ele chamar. Pensei no Gleison, na Loretana, mas não saiu. E o ano passado eu fui para o encontro com Deus, em dezembro. Fui eu e toda a minha família e alguns amigos que assim o Senhor mandou. E lá o Senhor me deu uma palavra. Isso foi em dezembro do ano passado. E eu falei com o Senhor, Senhor, eu vou guardar tudo nesse caderno, porque eu vou pregar todo ele. Não é hoje não, tá, irmãos? E eu falei com o Senhor e lá ele me deu essa palavra. E na hora que o pastor falou, veio essa palavra. Eu falei, Senhor, mas já tem um tempo, e eu fui lá olhar, e eu falei, Senhor, amém, eu vou. Mas se o Senhor puder, não deixa o André estar perto, não. Porque o André, ele foi nosso professor, e eu sou o fruto, né, daqui dos cursos que ele deu pra gente, e hoje é a minha primeira pregação. Mas eu falei com o Senhor, que eis-me aqui, e que não saia uma palavra da minha boca sem a permissão dele. Amém. Que ele me cale se eu for falar de mim mesmo. Amém? Amém? Então não invalidando as orações que já foram feitas, mas somando. Eu gostaria que a igreja fechasse seus olhos. Amém? Pai, somando aqui com as orações, com louvor, já abriu o culto, ó Pai, o Senhor já estava falando conosco, eu sei que vai continuar, ó Pai. Eis-me aqui por obediência e pedindo ao Senhor pela tua misericórdia, que o Senhor venha me usar como canal de bênção aqui nessa igreja nessa noite, ó Pai. Porque eu sei que o Senhor já, através da palavra que o Senhor me deu, o Senhor já estava falando, era comigo, ó Pai. Então eu te peço que a sua graça, Pai, continue sendo derramada aqui nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que a igreja abrisse em Mateus 6, do 6 ao 13. Mateus 6, do 6 ao 13.
Senhor fala conosco, Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário, antes de vós me perdides. Portanto, vos oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz às tentações, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? O Senhor pode sentar? Amém? E o Senhor falava grandemente no meu coração sobre o poder da oração. É muito poderoso quando a igreja ora, quando nós oramos, né? O culto é ore mais e ore mais e preocupe menos, não é isso? E é muito poderoso que com a nossa oração rompe barreiras. Como que rompe barreiras? A gente tem um inimigo e ele pode até assim, quando ele está com a espada embanhada, ele dá medo pra gente. Mas não dá tanto medo assim, que enquanto ela está ali embanhada, você fala assim, você ainda tem a dúvida, ele pode me atacar ou não. Né? E às vezes assim, você fica naquela dúvida, ela está embanhada, ou porque ela não sabe usar, ou porque não vai usar. Então, isso assusta, mas nem tanto. E nós temos uma arma poderosa nas nossas mãos, que é a oração. Só que muitas das vezes, nós pegamos a nossa espada, embanhamos ela e guardamos, e não usamos ela. E isso é extremamente importante, a gente entender isso. Porque o Satanás, ele não brinca de ser Satanás. O inimigo, ele não brinca de atacar a gente. E muitas das vezes a gente para, senta e com muita criancice, mas a gente realmente não toma a posição que o Senhor quer de nós. É nítido quando a igreja ora, quando a igreja se mobiliza em oração, é diferente. A atmosfera da igreja, ela é diferente. Quando tem um clamor, quando tem uma oração, e às vezes o Senhor manda que a gente comece a fazer isso, e nós não fazemos, porque tem o obreiro para orar, tem o pastor para orar, e a gente coloca a culpa num monte de gente, mas a gente não toma a posição que o Senhor requer de nós. E hoje eu pergunto para nós, qual é a posição que o Senhor quer de nós hoje? Porque não adianta a gente entrar aqui na igreja, ouvir a palavra, ouvir o louvor, entrar no mistério, mas e aí o nosso dia a dia? Nós estamos colocando isso em prática? Nós estamos colocando a oração diante do Senhor? Nós temos pegado nossa arma e realmente pegado o legado que o nosso Pai deixou para nós? Muitas das vezes não. E aí a gente começa a colocar a culpa em todo mundo. Mas o único culpado somos nós. Porque a gente não está levantando e fazendo realmente o que o Senhor quer. E nós, como boca profética do Senhor, e está na hora da gente abrir a boca e começar a interceder pela nossa igreja. Está na hora da gente começar a interceder pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, e começar a realmente profetizar sobre a nação. E nós temos que profetizar não somente pelo que para o Senhor trazer a revelação, para o Senhor trazer cura, mas nós temos que pedir ao Senhor realmente a cura do Senhor sobre a nossa vida, sobre as nossas famílias, sobre tudo que nós precisamos. Porque o Senhor sabe de tudo que a gente precisa, isso é fato, Ele sabe de tudo. Ele é Deus, Ele sabe, mas Ele quer ouvir de nós. E às vezes o Senhor coloca muita gente até na estreita assim, para ver o que a gente vai fazer, né? E segundo, não precisa abrir não, só vou ler aqui, tá, irmãos?
Em 2 Crônicas 7,14, o Senhor, Ele deixa muito claro para a gente. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Amém? Isso é uma promessa do Senhor para nós. O Senhor aqui, Ele manda a gente orar. Ele manda a gente clamar. E eu entendo que nós igreja, nós somos fonte de água viva. Nós somos fonte. E muitas pessoas têm nos procurado. E hoje eu pergunto para a igreja, se eu pegar esse copo de água aqui, eu balançar ele, o que vai cair desse copo? E eu vou te perguntar hoje, se o Senhor pegar e nos dar um sacode assim, o que vai sair de nós hoje? O que será que nós temos dentro do nosso coração? O que vai sair hoje? Nós temos que nos analisarmos. Nós temos que nos analisar dia após dia e ver o que o Senhor requer realmente de nós. Nós somos muito tolerantes com os nossos pecados, que são aquelas pedrinhas do nada a ver. É só uma pedrinha, mas a gente tropeça em pedras e não em montanhas. É aquelas pequenininhas. É aquela falta de vontade de ir para o culto, é aquela falta de vontade de fazer a obra de Deus, é aquela falta de vontade de um monte de coisa. Mas, aí a gente começa de novo. Eu não vou na igreja porque meu irmão não me cumprimentou. Eu não vou na igreja porque o irmão olhou feio para mim. Mas se nosso alvo é Cristo, se nós temos que olhar para o Senhor, por que a gente está olhando tanto para tudo enquanto é lado, mas nós não olhamos para Ele? Então, eu creio sim que hoje o Senhor, Ele quer mudar isso em nós. Ele quer mudar o nosso DNA. A parte do Pai Nosso que estamos no céu. Qual é a sua convicção? Que você é o Filho de Deus. Que você é verdadeiramente Filho de Deus. Porque nós falamos, ó Espírito Santo, Consolador, Jesus. E a gente fica nessa assim, e aí nós temos que falar assim, aí hoje o Senhor falou assim comigo, filha, qual é a sua convicção que você é minha filha? Porque até agora, você já chorou, você já orou, você já perdeu até a roupa que você ia para o culto, e perdi mesmo. Você achar minha sandália, eu tinha perdido ela. E não achei a roupa mesmo não, gente. E assim, o Senhor falou comigo assim, sabe? Eu olhei e falei assim, nossa. Aí eu fui em cima da Carol. Falei, Carol, você pegou minha roupa? Carol, peguei não, mano. Aí tadinha ficou virando guarda-roupa e tal, daquele jeito, virando. E aí o Senhor falou assim, filho, se eu te sacudir agora, o que vai sair daí? É ira? Aí eu me catei, fui lá e peguei qualquer coisa em café e falei, vamos a saia de todo dia. E aí, mas gente, é impressionante como que nós, como filhos de Deus, a gente faz muita birra com Ele. Nós fazemos muita birra. E é interessante aqui que nós nos dirigimos a Deus, que é não só o nosso Criador, mas que em Jesus nós somos reconciliados com Ele. E também feitos por meio de Jesus, filhos de Deus. Em Coríntios 5, 18 e 20. Eu vou só ler aqui, irmãos, para não tempo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. E em João 12, 13. Mas a todos o quanto os receberam, deu poder de serem filhos de Deus,
aos que creem no seu nome. Gente, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade, nem da carne, e nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Nós nascemos da vontade de Deus. E nós temos que ter a plena convicção. Nós somos filhos de Deus. Amém? E santificado seja o teu nome. No judaísmo, o nome não tem só um significado para ser chamado. Ele é como se fosse um DNA, né? Então, assim, tem coisas que às vezes o Senhor precisa mudar em nós. Saulo, ele matava cristão. Depois do verdadeiro encontro com Deus, ele passa a se chamar Paulo. E às vezes o Senhor precisa mudar o nosso nome nessa noite e colocar o DNA dele no nosso sangue, né? E isso é muito importante, porque às vezes nós passamos tanta luta que aí a gente tem dúvida, né? A gente fala assim, será que eu sou mesmo filho de Deus? E a gente começa a ficar fazendo umas provas com Deus. A gente fica assim, Senhor, vem aqui, se é do Senhor, o irmão vai vir com a mão na minha cabeça. Ô Senhor, gente, nós temos que ter a convicção de qual é a nossa identidade, qual é o nosso DNA, gente. Do Senhor. Ele é nosso Pai. Você pode sim entrar no seu quarto, deitar lá, rolar. Jesus fez isso comigo, Deus fez isso comigo. A gente pode, Ele é nosso Pai. Você pode pôr uma cadeira lá, colocar Ele, sentar e falar assim, Deus, vem cá, Pai, vamos conversar. Está acontecendo isso, isso e isso. Mas que a gente possa fazer isso com o nosso Pai. Não é nós ir lá no vizinho, lá no irmão. Às vezes, porque às vezes isso pode até ser meio uma contenda. Vamos focar no que realmente o Senhor requer de nós. E venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí nós temos um poder. Porque igual o teatro que nós fizemos aqui, coloca na mão de Deus, pode deixar, Deus está demorando, pode deixar que eu me espaço. E assim a gente vai. E nós não sabemos esperar o tempo do Senhor na nossa vida. E eu falo isso literalmente assim, a gente muitas das vezes, quando eu passar muita prova, eu tenho um sério problema de ansiedade, assim, que o Senhor está tratando na minha vida. E assim, às vezes vem essa ansiedade assim, e a gente fica assim, Senhor, o Senhor está me vendo? Sim, Ele está nos vendo. Mas Ele vai nos dar na hora que Ele quiser. Ele é nosso Pai, Ele sabe o que a gente precisa. E a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. É simples assim. Então, é o nosso Pai, Ele que cuida, Ele que guarda, Ele que zela. Mas Ele também quer falar conosco. O Senhor também requer isso de nós. Ele quer nos abraçar na hora que a gente está lá sofrendo, chorando. Ele quer que a gente chegue diante dele e fale assim, Senhor, me abraça. Ele quer isso de nós. E muitas das vezes nós perdemos essa oportunidade de estar com o que é perfeito, que é Deus. E dai-nos hoje o pão de cada dia. Deus supre todas as nossas necessidades. Eu falo isso porque eu e minha família estamos vivendo isso. A gente coloca muita fé no emprego, a gente coloca fé num monte de coisa, mas é Ele que sustenta, é Ele que guarda, é Ele que zela, é Ele que dá a medida justa do que nós precisamos. Deus, Ele nunca vai deixar faltar na nossa vida. E às vezes, vamos combinar que às vezes a gente pede demais até o que a gente não precisa, né? Às vezes pede tanta coisa, Senhor, eu quero mais unção. Tá bom, você vai ali orar para o irmão que está precisando? Ah, Senhor, vou usar a Loredana, eu quero ter uma voz igual a Loredana. Mas aí eu vou subir aqui, vou louvar igual ela. Eu quero fazer coisa, eu quero mexer no data show, ali na câmera. Mas será que... Eu peço um monte de coisa, mas eu quero saber assim, o que você está precisando mesmo? Às vezes você está precisando mesmo, vai falar assim, Senhor, me ensina a te pedir. Amém. Me ensina o que eu estou precisando aqui nessa noite. E parar de perder tempo
com muito mimimi, e chegar diante do nosso Pai, deitar no colo dele e falar: Senhor, eu te amo, eu preciso do Senhor, me ajuda, a luta está grande, mas é o Senhor que me sustenta. Aleluia. E nos colocarmos na posição de filhos amados que nós somos. E Deus dava o maná para cada dia no deserto. Ele sempre vai te dar a justa medida. O país está passando uma crise, né? Todo mundo sabe, todo mundo só ouve falar dos apertos e nisso e naquilo. Mas eu sempre brinco muito com a Deli, porque assim, no finalzinho do segundo tempo, o Senhor vai lá e mostra pra gente quem que é o nosso Pai, né? Aí eu já tenho até ela já tem até uma frase formada, que ela sempre fala assim comigo: descansa no Senhor. E ela é uma pessoa que põe a rede e descansa mesmo. E o Senhor está tratando isso comigo, porque ela é tranquila e eu sou ansiosa, né? Quando o Senhor falou conosco que fazia uma aliança entre nós duas, hoje eu entendo perfeitamente o que Ele fez, né? E a gente tem que ter não só amigos, mas um aliançado. E para a misericórdia de Deus, para a honra e glória do Senhor, eu tenho muitos aliançados. Não só amigos, mas eu tenho aliançados. Por quê? O aliançado é o verdadeiro amigo. Aquele que, por mais que vai chatear, mas ele te fala a verdade. Pastor Eduardo? A gente fala a verdade. Por mais que a gente fica meio assim, aí a gente chega e fala a verdade. Então esse é o aliançado. E que nós possamos realmente, né, ser aliançados com Cristo também, né? Porque nós temos que sim ter pessoas aqui, nossos amigos, mas nós temos que ter a verdadeira aliança com Deus. Né? Então nós vamos lá: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí que está um problema também, né, gente? Perdoar os devedores. Mas aqui a gente não está falando de dívida, dinheiro não, né? Nós falamos das ofensas, das chateações que nós fazemos com nossos irmãos. E às vezes nós falamos assim: eu não vou perdoar não, Senhor. Aí eu vou te falar assim: você não vai morar no céu não, irmão. Porque nós temos sim que perdoar. Você já imaginou se o Senhor virasse e falasse assim: você aprontou demais, eu não vou te perdoar não? Como é que nós ficaríamos diante de Deus, gente? A coisa ia ficar bem estreita, muito estreita. Então nós temos sim que pedir ao Senhor, e se possível pedir ao Senhor: perdoa, Senhor, a mim. Então se você não está conseguindo perdoar, nós vamos orar e pedir ao Senhor que nos perdoe. E se nós não estamos conseguindo, nós falamos assim: Senhor, então nós vamos fazer um acordo. E aí o que eu quero ver se nós vamos fazer esse acordo: Senhor, o Senhor só me perdoa na medida que eu perdoar meus irmãos. Aí nós vamos ver como que nós ficamos diante do Senhor. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Vamos pedir ao Senhor nessa noite: Senhor, nos livre da tentação de achar que nós somos melhores do que os outros. Nos livre, Senhor, da tentação de ficar achando que eu sou bambambam e que eu não vou fazer isso e aquilo, eu não vou perdoar, eu não vou ajudar aquele que me ofendeu. Que o Senhor possa nos livrar dessa tentação. E que o Senhor, nessa noite, que Ele escolheu para mim, está aqui, porque eu entendo que eu sou um milagre do Senhor. Porque eu não só já cheguei no fundo do poço, mas consegui cavar mais um pouquinho e descer. Mas pela misericórdia, pela graça dele, eu estou aqui. E eu sou um fruto de oração. Porque eu sei que quando eu estava na pior, e quando eu estava no fundo do poço, achando assim que não tinha mais jeito, o Senhor levantou várias pessoas, vários aliançados, que oravam por mim. E chegavam lá dentro da minha cozinha e sentavam e me escutavam. Que às vezes eu só precisava falar. Uns chegavam e eu só chorava, abraçava e chorava. E essas pessoas eu não vou dizer não, porque são várias pessoas que o Senhor me enviou. E Ele sabe. E eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês.
sabe, por muitos que me abraçavam, choravam comigo e uns profetizavam e falavam: um dia eu vou ver você em cima do altar. E eu morria de medo mesmo, e tenho esse medo mesmo. E eu sempre falo: Senhor, não deixa eu falar bobeira do meu jeito, mas eu sei que o Senhor, Ele usa cada um, Ele capacita cada um da forma que Ele quer. Então, hoje, eu gostaria que vocês fechassem seus olhos. Eu passei a orar. Eu só vou orar com vocês. Amém? Senhor, eu te agradeço essa oportunidade. Eu sei sim, ó Pai, que o Senhor continua falando conosco. E que nós possamos sim, ó Pai, cada dia mais, ó Pai, ter a sede da oração e a sede de continuar falando com o Senhor. Porque o Senhor é nosso Pai. O Senhor é que zela pela nossa vida. Pai, eu profetizo sobre essa igreja, que aqueles que chegaram aqui cansados, desanimados, que o Senhor Deus, que o Senhor possa renovar a força de cada um aqui nessa noite. Aqueles, ó Pai, que às vezes estão cansados de vir aqui ministrar, de vir aqui, Senhor, louvar. Aqueles que estão cansados de fazer a Tua obra, Senhor. Como boca profética do Senhor, eu declaro sim, ó Pai, a renovação do Senhor. Aqui, ó Pai, que o Senhor possa, assim, Deus, mudar o DNA de cada um, se for necessário. Que cada um de nós, ó Pai, possamos sim ter o DNA de Cristo. Que nós possamos sim, ó Pai, ser fonte de água viva, Pai. Ser fonte de água limpa, Senhor, na vida das pessoas que nos procuram. Eu te agradeço, ó Pai, continua cuidando, Senhor, de cada um, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.